Oi, pessoal. Boa noite. Vou esperar o pessoal, vocês começarem a entrar. Ai, começou. Gente, que coisa boa começar essa live. Nós do Lugar de Encontro estamos especialmente felizes porque é uma live com uma pessoa que nós temos uma admiração e um respeito, né? Uma confiança, né? Na sua fala, no seu lugar de fala. Então, hoje nós vamos falar com uma pessoa importante para essa questão da luta antimanicomial. Nós estamos no momento da luta antimanicomial, na semana da luta, e nós resolvemos falar sobre a questão do adoecimento, falar sobre a velhice, e nada melhor que o Vicente Faleiros para falar sobre a velhice, não é isso? Eu sou Ingrid Quintão, para quem não me conhece, sou uma das fundadoras do Lugar de Encontro, esse lugar que é fundado e pensado, é um projeto pensado por 4 mulheres que entendem que o cuidado deve ser em liberdade, né? Então, nada melhor do que trazer essa discussão e estarmos em atividade nessa semana da luta antimanicomial. Então, nós ofertamos um acompanhamento, nosso projeto é de oferta de acompanhamento terapêutico, é um dispositivo de cuidado, né? E eu convido vocês a conhecerem o nosso projeto, a, né, seguir a gente para que a gente consiga levar esse dispositivo de cuidado, de estar junto com as pessoas que sofrem, né, todos os tipos de faixa etária e especificamente hoje nós vamos falar da pessoa idosa. Então vem conosco, estou muito feliz. Professor Vicente, né, eu queria pedir para o senhor fazer a entrada, né, pedir para que entrar aqui na live. O senhor tem que solicitar, fazer uma solicitação, na verdade. E aí eu aceito o senhor aqui. Vicente, então vamos esperar, gente, o Vicente fazer a solicitação. Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo aqui. Aqui. Transmitir, Vicente. Vamos ver se ele entra. Tá bom. Olá, Vicente. Oi, boa noite. Boa Então, noite. quais são as regras aí dessa live, que é vida, né? Lá é vida. Nós estamos, Vicente, já com 30 pessoas nos assistindo, né? Tinha muita gente na expectativa desse nosso encontro. Eu acho que não tem muita regra, não, viu, Vicente? Nós somos muito parecidos nisso, né? Sem muitas regras, nós temos em torno de 40 minutos. O Instagram, ele fecha essa live com 45, 50, se eu não me engano. Então, o Tá ideal é bom. que a gente converse um pouco e eu vou pedir para as pessoas mandarem aí os seus comentários. A ideia é que a gente troque troque mesmo, né, Vicente? Faça uma reflexão, uma conversa. Então, à medida que eles forem mandando as perguntas, os comentários, eu vou te falando. Mas eu não sei, você quer, acho que uns 10 minutos, né, de fala, e aí depois a Tá bom. gente troca. O que você acha? Tá ótimo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que estou muito emocionado de estar aqui conversando com você, porque há 2 meses atrás você me mandou um WhatsApp dizendo se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Lembra que eu te disse que eu fiquei muito emocionado? E o fato de ter sido orientador da sua dissertação na Católica, da gente estar pensando em publicar o livro junto, de você ter sido minha monitora no curso de psicologia social na UCB, foi uma parceria maravilhosa.
Então, eu tenho um afeto imenso por você e agradecimento também por essa parceria, esse compartilhamento. Muito obrigado, Ingrid. Ai, Então, Vicente, eu que te agradeço e hoje eu estou aqui representando um projeto, que é esse projeto do Lugar de Encontro, que é um projeto em acompanhamento terapêutico. Você também está sempre conosco nesse caminhar, né? Falando sobre redes, falando, você já esteve nos ensinando e a gente agradece muito pela sua disponibilidade em falar sobre um tá me assunto ouvindo? que a gente tem visto pouco. Tô. Isso, um beijo. Então, Uhum. eu vou fazer uma introdução rápida sobre o tema, porque ele é muito vasto. E Uhum. como nós trabalhamos no nosso livro, a questão do paradoxo, nós estamos vivendo um paradoxo nesse momento. Correr risco de sair de casa, não é? Ser contagiado, ou ficar em casa em outras condições, com uma mudança profunda do tempo e do espaço. E nesse tempo e nesse espaço, né, a gente tem que se reorganizar. Muita gente diz que a gente precisa se adaptar, mas eu não gosto da palavra adaptação. Eu prefiro dizer que a gente precisa aprender. Aprender e ressignificar. Porque eu já cheguei quase aos 80 anos e continuo aprendendo. E falo com muitos colegas e conhecidos e amigos idosos, eles estão também aprendendo situação nova. Porque ao longo da nossa vida a gente passou por ditadura, por exílio, por prisão, por trabalho, muito trabalho na vida, e nunca vivemos uma situação, não é, de pressão psicológica, física, né, numa crise sociossanitária tão grande como essa. Então, nós estamos ameaçados e os idosos manifestam medo de casa, né? Medo de ser contaminado em casa. Eu estava lendo uma pesquisa hoje, feita no Ceará, na revista Ciência e Saúde Coletiva, que 17% das pessoas idosas fazem o chamado isolamento ou distanciamento total. Né? A maioria, grande maioria, Uhum. faz o distanciamento parcial, porque tem que conviver com outras pessoas e a pessoa idosa hoje no Brasil tem não é mais transferência de renda para os mais jovens Uhum. porque recebe renda. Então, o principal fator, vamos chamar assim, a principal dimensão da proteção social é a seguridade social. É ela que está protegendo do vírus. É ela que está protegendo a vida. Saúde, né, o SUS, a assistência social, né, o SUAS, Uhum. e Uhum. também a previdência social. Então, nós temos a Seguridade Social nesse tripé, e esse é o que está nos protegendo. E espero que o governo neoliberal descubra isso. Quer dizer, o Estado é fundamental, porque sem Estado estaríamos numa crise sem limites. O auxílio emergencial, né, de 3 meses, de R$ 600 para a população, é uma forma que assegura um respiro, né? Pequeno respiro para essa população e começou a emergir a desigualdade social no Brasil. Né? E a Uhum. velhice, ela está desigual. Né? Nós temos uma Uhum. velhice desigual, de classe média, como a minha, né? Como a sua, e várias outras pessoas que têm acesso,
né, a uma aposentadoria, você ainda não, mas... E a palavra aposentadoria significa viver nos aposentos. Então, a representação social de aposentadoria é viver em aposentos, mas com condições. E a maioria dos idosos brasileiros, né, tem aposentadoria de um salário mínimo. Né? O BPC, benefício de prestação continuada, é um salário mínimo, que é ainda a melhor transferência de renda, né, benefício que existente no Brasil, que foi uma conquista da Constituição de 88. Então, o que nos está protegendo a velhice, é a Seguridade Social. Né? Ela que garante alimentação, né, com a pequena renda, ela que garante o remédio, né? A pessoa idosa necessita, né, de medicamentos em função das perdas, né, da hipertensão, do diabetes, e também de outras, né, afecções. E a saúde mental agora passou a ser muito afetada com essa questão da ameaça externa, da contaminação e também o medo, porque existe hoje aquilo que se chama o terror da velhice. Então, a velhice, ela passa a ser um medo na sociedade também, com esse discurso de não ter lugar para o velho na UTI. Então, se a pessoa idosa é contaminada e precisa de UTI, né, todo o discurso de uma parte, né, da sociedade, do governo, é de que tem que dar prioridade para o mais jovem e deixar o velho morrer. Então, é um genocídio. Né? Então, isso aumenta a tensão, né, e da vida da pessoa idosa, no sentido de que eu não tenho mais lugar da sociedade. Eu não tenho mais lugar, né, no trabalho, e agora eu não vou ter mais lugar na minha saúde. Né? Então, o Estado, né, com esse discurso, né, de que velho não é prioridade, né, na saúde, passa a produzir muita ansiedade, né, na pessoa idosa. E essa ansiedade, né, ela não pode ser disfarçada. As pessoas idosas têm que falar, né, por que está ansiosa, por que tem medo, né? Porque o medo da morte hoje ameaça todo mundo. Sim. Esse foi o medo, né? E essa representação, né, do Covid, inclusive, passa a ser afugentada com recursos, vamos dizer assim, não científicos, tomando remédios não recomendados, como a cloroquina, fazendo, né, orações, tomando água benta, comprando caro, álcool gel bento. Né? Mas é importante, nesse momento, toda a família, inclusive os idosos, ter informação. Então, para diminuir a ansiedade, é ter uma informação correta. Essa informação acessível, e nós não temos no Brasil uma política de atendimento domiciliar. Aí é uma contradição, Ingrid. O governo diz, fique em casa, mas também, ou você não tem escolha, ou morra em casa, ou morra por falta de UTI. Quer dizer, não tem um atendimento domiciliar. E aí você tem que aprender a conviver. Né? Até eu estou mostrando aqui minhas ferramentas de trabalho. Né? Aqui o álcool gel, sanitária. Né? Eu trabalho em casa. Né? O martelo, a chave de fenda. Né? Vocês estão vendo aqui a vassoura, né? Também é instrumento de trabalho. Então, os idosos, pessoas idosas, têm que ter informação e mudar a sua relação com o espaço, mas também se prevenir. Não é? Se prevenir
usando, né, o álcool gel, né, a água sanitária e reduzindo os contatos, porque não basta só reduzir contatos. É necessário ter uma informação científica. Essa pesquisa que eu citei, feita com aproximadamente 3 mil idosos no Ceará, ela mostra que muita informação que os idosos acham correta é do governo. Então, o primeiro a dizer a verdade é o governo. Não esconder a verdade para as pessoas idosas. Isso reduz a ansiedade. Não é? Uma informação correta, uma informação científica, baseada na ciência, e não em crenças. Porque existe hoje, não é, a difusão de muitas crenças e fake news sobre, não é, o Covid e sobre a velhice também. Então, é preciso olhar a velhice nesse momento com uma informação correta. E se nós não temos atendimento domiciliar, mesmo existindo uma lei, né, que prevê até a internação domiciliar pelo SUS, nós temos que ter atenção domiciliar. Então, o Ministério da Saúde telefonou para todas as casas, nós recebemos o telefonema, como está aqui, como está... Mas não é uma atenção, né? É uma informação para eles contabilizarem, mas não é uma devolução do direito à saúde. Porque a Constituição de 88, né, quando fala da Seguridade Social, ela fala do direito ao amparo, que é o direito à assistência, no artigo 204, e no artigo 195 em diante, né, ela fala do direito à saúde. Né? Esse direito, inclusive, foi regulamentado, né, pela lei do SUS de 1990 e por outras leis que foram atendendo as pessoas. Então, o SUS não pode ser privatizado. O SUS é a maior proteção que nós temos. E a renda, né, do Bolsa Família, a renda do BPC, principalmente, é uma renda que está garantindo a sobrevivência dos idosos nesse momento. Porque o que é importante, além dos cuidados, né, com a higiene, é a alimentação. E o combate ao sedentarismo. Porque já antes da pandemia se instalar, os idosos tinham a tendência, uma parte dos idosos, ao sedentarismo, a ficar, não é, vendo televisão, sentado o dia inteiro. Então, é preciso ter atividade. Tem muitos programas na internet que oferecem dança sênior, oferece exercício, oferece pilates, oferece canto. E, além disso, é preciso manter as trocas sociais. Seja né, esse aqui é outro instrumento, né, o celular. Então, que vai conectar as pessoas idosas. E o que a maioria sente falta é justamente desse contato, do abraço, né, do chá, da conversa. E há muitas situações diferentes de idosos no Brasil. Idoso que mora sozinho, casal, né, que é o meu caso, pessoas idosas que moram com filhos, com netos, né, com a família extensa, e com parcerias, e principalmente os abrigos, né, as ILPIs. Nós temos até um grupo que discute as ILPIs, que é um grupo grande, que é muito ativo, muito interessado em discutir, porque no início muitas mortes de idosos eram contabilizadas pela idade, mas aconteciam na Espanha, na Itália, no Quebec, no Canadá, em instituições.
como aconteceu no Brasil, no Hospital Santa Maggiore, né? Logo no início, Uhum. né? O hospital foi contaminado e então depois o vírus se democratizou mais, né? Ele atinge todas as idades e é necessário as pessoas idosas então fazer exercício, se alimentar bem, conversar pela internet para reduzir esse medo e essa ameaça que elas estão vivendo nesse momento. Então, a saúde mental é fundamental, né, para a satisfação com a vida, porque todas as pesquisas sobre envelhecimento mostram que a saúde melhora com a satisfação na vida e a satisfação na vida aumenta com a saúde. Então, nós temos, né, uma dialética aí, né, dessa relação entre saúde e satisfação com a vida. Né? Tá feliz da vida. Então, os Uhum. estão aprendendo a conviver com essa situação, né, de ameaça, de medo e com essa pressão da exclusão do idoso do mundo do atendimento e principalmente, né, das UTIs para favorecer outras idades. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, eu recomendo vocês entrarem no site, tem uma recomendação fundamental, né, sobre essa questão de que a saúde é um direito de todos. A pessoa idosa tem direito à saúde e outras pesquisas mostram que um idoso que morre, ele está perdendo no mínimo 10 anos de vida. Então, são 10 anos de vida, né, que ele está perdendo. E no Brasil, né, o consumo, a transferência de renda dos idosos, o BPC, o Bolsa Família, é um cobertor curto, porque com o desemprego hoje na sociedade, é um desemprego aumentando aí, né, por uma proporção muito grande na sociedade, principalmente afetando o setor informal da economia, que é 50% da economia brasileira, né, essa falta de trabalho, ela passa essas pessoas a depender muito do idoso. Uhum. Então, a renda, a previdência é fundamental, né, para Uhum. essa sobrevivência e para a saúde física e mental da pessoa idosa. Você Uhum. quer perguntar? Vicente, eu acho que você passou um pouco por várias questões. Na medida que você foi falando, as pessoas foram trazendo algumas reflexões. E Sim. eu acho que a gente pode pensar um pouco muitas pessoas colocam o idoso nesse momento enquanto enclausurados. Nós usamos a palavra isolamento, né? E a gente pergunta se esse isolamento de fato adoece. O que você pensa em relação a isso, né? Adoece? É o isolamento que traz o adoecimento? Olha, nós estamos numa mudança do mundo do trabalho, né? Do mundo do tempo, é outro tempo, não há, porque as pessoas não são reguladas mais nem pela escola, nem pelo horário de trabalho, nem pela novela da Globo. Elas são, né, agora convivendo. E a mudança do relacionamento. Então, o principal dimensão é a mudança no relacionamento, né, com o isolamento. Porque o isolamento, ele muda o contato, muda as trocas sociais e a pessoa idosa que sofria violência dentro de casa, não é? Ela pode ainda ser mais pressionada, não é? Principalmente em relação ao alcoolismo da família, em relação ao uso de drogas na família, né? Em relação a sustentar os netos, né? Ou filhos. Então, toda essa pressão, né, é que aumenta o adoecimento.
porque o idoso fica mais sobrecarregado, né, para sustentar a família. É diferente, né, da pessoa idosa que está numa condição de usufruto, né, da sua aposentadoria e de poder ter a liberdade e a autonomia. Porque o que é a Uhum. saúde mental? A saúde mental é autonomia, é ser protagonista da sua vida e ter direito de decidir e direito de garantido na sociedade. Não é? Então, a pressão sobre a pessoa idosa não é tanto do isolamento, porque você pode aprender a conviver com a higiene, e inventar. Né? Eu estou aqui também, né, com a minha panela de pressão, né? A gente fazer comida. Né? Então, você pode reinventar, fazer comida. Né? E isso, não é, ajuda a ter atividade e ter um projeto. Né? Ter um projeto. Uhum. Agora, a pressão da velhice, da exclusão social, da falta de UTI e a pressão sobre a pessoa idosa para sustentar, para renda, para dar o dinheiro, para poder sobreviver, essa pressão, né, é um fator de ansiedade, ou a dimensão. Eu não gosto muito da palavra fator, você me conhece. É uma É dimensão verdade. da ansiedade, né, que vai aumentando a depressão. Então, a depressão é uma dimensão que afeta hoje muitas e muitas pessoas, né? E você sabe melhor que eu que o psicotrópico é uma muleta, né? Muitas vezes. Mas o importante Uhum. é expressar essa ansiedade e, principalmente, o medo e a depressão. A depressão é uma situação de tristeza, né? De tristeza dessa situação e de medo, né? Quando junta tristeza com medo. Então, nós temos uma situação, né, desse adoecimento que vem desse tipo de relação que aumenta a pressão. Então, Uhum. a família inteira tem que cuidar da saúde do idoso. A família inteira, ou os amigos inteiros, né? Completos, extensos. Né? Uhum. E você, até com o seu WhatsApp, me ajudou, né, a cuidar. Então, o autocuidado da pessoa, né? Manter o seu arrumado. A gente não pode ir ao cabeleireiro, mas de todas as maneiras, eu já cortei as pontas aí do meu cabelo para poder manter, né, a aparência, manter a sua dignidade. Então, essa perda da dignidade e a perda do contato, a pressão, econômica que vai causando a depressão e, principalmente, pode levar, né, a situações de muita angústia, né, de suicídio, como foi o caso do Flávio, né, Uhum. que, que disse, né, que não só pelo isolamento dele, mas também pelo Projeto Brasil. Né? Então, o país precisa de uma liderança, de um projeto pós-pandemia que não seja a repetição de mais opressão, porque a reforma da Previdência é mais opressão, principalmente a capitalização. O horizonte proposto pelo neoliberalismo é um horizonte de mais perdas. Né? Para vocês mais jovens, o aumento da idade, nós que somos funcionários, o aumento da contribuição, que dizia, vamos salvar o Brasil com a contribuição da Previdência. Aumento da contribuição. Mas agora se esqueceu. O Temer dizia, vamos salvar o Brasil com o teto de gastos da saúde.
e não mudou nada. Então, nós estamos perdendo direitos e com falsas promessas. Então, nós precisamos, né, idosos, ter um projeto coletivo de participação e também um projeto nacional dizendo vamos assegurar direitos, né, e não vamos tirar direitos. Porque isso também é um fator fundamental de adoecimento, né? E o idoso, numa situação, né, de pressão, ele vai perdendo a crença também de que pode melhorar, né, de que pode, né, viajar. Eu fiz pesquisas com idosos e a gente perguntava, antes da aposentadoria, qual é o seu projeto? Ah, meu projeto é viajar. Aí aposenta e não viaja Não, nunca. Então, nós temos uma situação de pressão de fora para dentro da família, né, do isolamento, e uma pressão de dentro no isolamento. Uma pressão que precisa, então, ser destapada, né, para ser falada em casa e a pessoa idosa não ser ainda mais responsabilizada, né, pela sustentação da família. Vicente, eu acho que isso tudo se relaciona, tudo que você vai trazendo em relação à pessoa idosa, se relaciona com a representação que a gente tem, né, com esse imaginário que a gente tem a respeito da pessoa idosa, né? Eu acho que isso passa por nós jovens ou outras pessoas que estão assistindo essa live, por fazer essa reflexão de como nós percebemos a velhice, né? E isso coloca esse outro, a forma com que a gente percebe a velhice, coloca esse outro no lugar de inutilidade, no lugar de receio, de medo, de um fator, de um objeto de escolha, por exemplo, na hora da morte. Eu acho que isso é uma questão que tem atormentado muito alguns idosos, as pessoas idosas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também da importância do suporte, como que você entende, muitas pessoas aqui perguntando sobre o suporte psicológico, como que você entende isso nesse processo, nesse momento? Porque o idoso, normalmente, ele depende de um outro, né, enquanto mediador das suas escolhas. E aí, se a gente mantém uma representação a respeito da velhice desse sujeito que habita a minha casa e que, né, acaba tendo menos possibilidades de discurso, de narrativa legitimada, a gente acaba, né, inutilizando de fato. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, que é alguma das questões que as pessoas estão trazendo. Olha, o envelhecimento mudou de configuração, né, com a longevidade. Hoje, nós, no Brasil, temos em torno de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, né, representa em torno de 14% da população, em função, inclusive, da baixa taxa de fecundidade, né, de número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Então, a proporção de idosos vai ultrapassar a proporção de crianças de 0 a 5 anos. Já está se aproximando. E essa longevidade, né, faz com que aumente também as políticas, né, que, né, em vez de creche, vai precisar aumentar atendimento domiciliar, por exemplo. Então, toda essa relação, né, é uma transição demográfica muito grande. Mas você falava das representações sociais, que é uma área, né, que nós compartilhamos, que são representações de diferentes olhares. Existe o olhar do próprio idoso, né, que às vezes é um olhar até mais negativo, né? Mas os adultos, né, eles têm um olhar mais positivo, e as crianças também, que olham os avós, o cabelo branco, né, a bengala.
ela tem uma representação mais positiva da velhice. Então, há muitas representações, mas há uma representação dominante, né, de inutilidade, de maracujá, de gaveta, como diz o Nordeste, né, de pessoa enrolada, né, de improdutivo, de fora do barulho, né, e que valoriza, né, a pessoa que está no mercado. Então, o mercado passa a ser um critério e não o critério da cultura, o critério da contribuição para o consumo, né? O critério de que a pessoa idosa já pagou pela sua aposentadoria. Então, não é agora que a pessoa idosa está chupando, sendo chupim da sociedade. Pelo contrário, ela continua contribuindo, né, na socialização das pessoas, na proteção social, na transferência de renda, no consumo. Né? O consumo de pessoas idosas da Previdência, da renda da Previdência, é maior em alguns municípios do que o fundo de participação dos municípios. É uma pesquisa, né, feita no IPEA e pela FIP também, que mostra que a presença dos idosos é um estímulo à economia. Então, e o fato de viver muito mais hoje, né, a curva, né, a morte era mais baixa, hoje você está vivendo mais e um declínio aos 90 anos maior, né, aos 80, 90, e nós estamos vivendo isso, né, que se chama de transição demográfica, de longevidade, e mostra que a velhice é um bônus e não um ônus para a sociedade. E o direito à saúde é um direito de todos, quer dizer, é um direito, né, para o qual os idosos contribuíram e contribuem ainda hoje. Então, essa representação da inutilidade, do descartável, né, do fora do baralho, do improdutivo, é uma representação abstrata, ahistórica, porque ela não está olhando a história em movimento e não está olhando a condição, a contribuição passada, presente e futura da pessoa idosa. Então, a pessoa idosa não é um peso na sociedade. Isso tem que mudar, né? Na sociedade, talvez a pandemia seja uma oportunidade para mostrar que essa fragilidade é relativa. Né? Tem muitos idosos saindo das UTIs, né, vivos. Né? Então, mostra que a morte, né, é uma questão, né, muito mais complexa do que a velhice. A velhice é um tempo, vamos dizer assim, vivido, né, com uma perspectiva menor de vida. Mas ela não significa a morte instantânea. Né? Ela significa comorbidades, inclusive com a falta de proteção, a falta de assistência, né? A pressão do desemprego na sociedade, no conjunto da sociedade. Porque a gente envelhece conforme a sociedade. Envelhecer numa tribo indígena é muito diferente de envelhecer no mercado capitalista, né? Na sociedade, né? Onde a valorização da pessoa idosa é muito diferente. Né? Comunidades quilombolas, comunidades negras, valorizam, né, o saber, a sabedoria, né, as mães de santo, né, a orixá, elas são valorizadas, né, pela sua dimensão cultural, religiosa, afetiva, e também de referência da comunidade. Né? Então, hoje,
as pessoas idosas, elas, numa sociedade produtivista, né, elas acham que você está descartado, né? Mas é um descarte apenas do aniquilamento simbólico, né? É um aniquilamento simbólico das pessoas idosas, porque na hora de buscar socorro, as pessoas vão para a casa da mesma. Da avó. É verdade. Vicente, você acredita que nós já estamos em 40 minutos de conversa, tá? E as pessoas estão maravilhadas aqui com a discussão, então eu queria trazer para você assim alguma questão que eles estão trazendo, né? Porque eu acho que para a gente partir para o final, para eles não ficarem com essa ideia de que a gente não discutiu. Tá, Então, certo. tem uma pessoa, a Ana Gardênia, ela traz uma pergunta muito objetiva. Que tipo de trabalho social podemos desenvolver junto a grupos de idosos nesse tempo de pandemia? Né? Que tipo de trabalho você acha que é possível? E aí, Vicente, eu acrescentaria a gente pensar nesta questão da abertura, do não isolamento psíquico, né? Como que a gente pode ampliar essa dimensão aí junto com os idosos? Eu admiro até o seu trabalho, você e outros psicólogos se colocando online à disposição das pessoas idosas. O meu sindicato, que é o Sindicato de Professores da UNB, está oferecendo entrega gratuita, né? O sindicato oferece a entrega gratuita, oferece aula de pilates em casa. Várias pessoas oferecem dança sênior na internet. Então, eu acho que a comunicação virtual é um trabalho importante e ouvir as pessoas idosas e também, mesmo à distância, falar com os netos, né? Mesmo atrás das grades, estando lá no sexto andar, e os netos e a família mandar mensagens, né? Porque a troca social é importante. Então, olhar as pessoas idosas e mandar mensagem. A música é muito importante, né? É um trabalho importante. E também garantir o acesso à previdência e assistência social. A renda da pessoa idosa, né, é tudo que ela pode dispor para comprar o seu remédio e se alimentar bem. Uhum. Vicente, algumas pessoas trazem essa questão, algumas pessoas falaram aí sobre, mas o idoso que eu convivo é muito teimoso, muito, né, traz essa dimensão. O que você pensa a respeito disso, né? Dessa ideia da teimosia e que tem uma certa dificuldade, às vezes, na relação, e principalmente nesse momento em que as pessoas convivem. Né? O Como que idoso, você. às vezes, sofre de teimosia dos mais jovens. Os jovens são tão teimosos que querem que os idosos façam o que eles querem. Então, é preciso abrir o diálogo, né? Que é a troca, para poder ter autonomia relativa. Né? O idoso a saber ouvir e também falar das suas necessidades. O meu filho, que mora em São Paulo, queria porque queria que nós fôssemos para São Paulo, mas a gente achou melhor ficar aqui, né, que estava mais protegido do que na casa dele. Então, a teimosia, muitas vezes, é dos mais jovens. E aprender junto, porque nós estamos numa situação que afeta a todos, jovens, idosos, crianças, não é? A escola. Então, tudo isso necessita uma conversa e um aprendizado. O que nós vamos fazer de diferente junto? Então, juntar, né, pessoas que às vezes não se falavam há muitos anos, né, não conversavam.
Então, o que nós podemos fazer junto nesse momento para um apoiar o outro? É o fato desse suporte mútuo, né, que é importante. E a pessoa idosa pode ser ouvida e também aprender a ouvir. Eu na minha vida, vejo os idosos abertos à aprendizagem. Tá com problema de AVC, eles cortam sal. Não vejo assim o idoso querendo se auto-prejudicar, né? Ele corta o sal. Né? É mais fácil cortar o sal do que cortar a cerveja na juventude. Então, toda essa aprendizado, né? É um aprendizado, um aprendendo com o idoso e vice-versa. Uma pessoa trouxe essa questão que a gente não se prepara, a cultura não se prepara para a velhice. Talvez isso se relacione com a percepção de como o idoso se coloca enquanto teimosia, né? Porque a gente não pensa sobre isso ao longo do processo. A cultura é uma cultura, muitas vezes, machista, né? Autoritária, adultocêntrica. As pessoas se lembram, às vezes, de serem reprimidas, de apanhar, né, da pessoa idosa, né, na sua história, e depois não elabora naquele contexto. Né? Hoje a educação é mais dialógica. Né? Então, a questão da herança, por exemplo. Idoso não é obrigado a deixar herança. Ele pode deixar herança se quiser, né? Porque o dinheiro que ele ganha é para ele. Então, a nossa cultura é uma cultura também que olha a velhice como um lugar, né, descartável, mas também um lugar de quem eu posso me aproveitar. Eu vou ler aqui alguns comentários, tá, Vicente? Concordo. A teimosia é mais nossa do que deles. A Fernanda falou, idosos podem sentir menos o isolamento com o apoio de parentes e amigos? É uma pergunta, né? E o outro é, a vivência com idosos deveria ser estimulada desde a infância. Concordo. E parentes e amigos é tudo. Né? Porque a gente vai perdendo amigos na velhice. Um ano aí eu fui em 11 enterros. Né? No mesmo ano, amigos que foram morrendo. Então, vai reduzindo os amigos e, por isso, é importante, né, a convivência com várias gerações para sustentar. E a relação que a gente chama intrageracional, que é entre pessoas idosas. E é importante a relação intergeracional, que é quem não tem neto, né, pode fazer contato com pessoas conhecidas e os condomínios, no caso de Brasília, precisam estar preparados também para essa conversa com as pessoas idosas, né, no dia a dia. Uhum. Eu recebi um WhatsApp de uma vizinha dizendo as pessoas idosas, se precisarem de alguma coisa, qualquer idoso, né, conte comigo. Então, olha só. Solidariedade, você, né, se manifestou solidária com a gente. Vicente, antes que o Instagram expulse a gente, eu queria que a gente fosse partindo para um fechamento. E aí, seria legal se você trouxesse um pouco de como você se sente nesse lugar de pessoa idosa e um pensador. E qual a mensagem que você traz nessa semana, com essa nossa discussão, nessa semana da luta antimanicomial? Você sabe que eu organizei um livro, né, lá de uma ONG, a Inverso, se chama Portas Abertas à Loucura. Vocês podem comprar online pela editora Apres. Mas a participação, o protagonismo da pessoa idosa é muito importante. Ouvir, né, e não descartar. Né?
aceitar ser mais lento, porque às vezes as pessoas não aceitam a velhice porque estar velho é estar mais lento, é andar mais devagar, é fazer a comida mais devagar, é comer mais devagar, não é? É ter o seu tempo de meditação, né? De reflexão. Então, uns temos que aprender com os outros, e as pessoas idosas expressarem, né? As suas necessidades e as suas demandas, seus desejos, né? Naquele momento, né? Para poder, né? Compatibilizar. Inclusive em casa, é necessário adaptar o ambiente ao idoso. O tapete, a iluminação, né? O fogão. Então, tudo isso não, é uma exigência conjunta, não só a pessoa idosa se adaptar, mas o ambiente se adaptar à pessoa idosa. Inclusive agora na cidade, né, com semáforos, com a faixa de pedestre, com acessibilidade. Então o idoso se sente, né, dentro, integrado, incluído. Esse é o projeto de uma sociedade inclusiva. Né? É a sociedade que inclui. Então, essa pandemia permitiu, inclusive, pensar em inclusão. Né? E a saúde mental mudou com isso, não isolar, né, o chamado louco, mas incluí-lo. Porque você visitou comigo, né, o Trieste, nós vimos, então, né, o projeto do Bazar e do Rotelli, né, na integração, né, dos chamados loucos, né, sair do manicômio para integrar na sociedade. Isso é a mensagem mais importante. E o pós-pandemia precisa ser ter uma sociedade de renda mínima e uma sociedade mais inclusiva. Vicente, muitas pessoas falando aqui, milhões de mensagens afetivas, né, afetuosas em relação à live, gostaram muito, estão pedindo que seja 2 horas, que tenha mais. Tá bom, obrigado. E eu quero, assim, o lugar de encontro que é, né, esse lugar de fala que eu estou hoje, eu quero agradecer pessoalmente e pelo lugar de encontro, porque nós tentamos ofertar isso que você traz no seu discurso, que é esse cuidado na intimidade, na individualidade com a pessoa idosa, estando na casa, né, no dia a dia, lidando, suportando junto com a pessoa idosa e com a família as diferenças e as dificuldades. É compartilhar, né, Inês? Compartilhar todas as questões, porque nem tudo né, nem tudo é bonito sempre, mas é ver beleza, né, Vicente, no que também é difícil. Isso. Tá bom. Eu vou compartilhar ainda o livro de poesia que eu escrevi agora, mais adiante. Que é sobre o Brasil. Jóia. Tá bom. Muito obrigada, Vicente. Muitas pessoas aqui agradecendo você. E nós tivemos uma audiência excelente. E eu quero, depois a gente pode fazer outras conversas, tá bom? Ou conversar mais. Um beijo. Obrigada. Tchau.